Bom dia, acadêmico Murilo Melo Filho. Muito bom dia. Obrigada por sua presença aqui no projeto Memória dos Acadêmicos Arquivos Contemporâneos e no site Machado de Assis na internet. Com muita honra para mim. Muito obrigada. Murilo Melo Filho, ocupante da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras e diretor da Biblioteca Rodolfo Garcia, ele é advogado, escritor, ensaísta, conferencista e principalmente jornalista. Recentemente, numa conferência aqui nesta casa, ele afirma: sou e serei sempre um jornalista político. A sua presença pontual na imprensa, desde os 12 anos, o fizeram conviver com as personalidades mais marcantes, mais expressivas do cenário brasileiro e mundial, que ele, inclusive, entrevistou-os e fez conviver e fez participar também dos momentos expressivos da história do Brasil e do mundo, que ele reportou com muito talento. Ele é uma pessoa que conhece bem o assunto de política e é um leitor e um estudioso atento da vida e da obra de Machado de Assis. Por isso, está aqui conosco para falar sobre Machado de Assis como jornalista e como político. Machado, que foi vários segmentos, que seguiu vários segmentos da imprensa, foi revisor, foi repórter parlamentar, foi editor, foi diretor de redação e acompanhou os acontecimentos marcantes da época, como o Império, a República, a Guerra do Paraguai. Não foi a Guerra do Paraguai também? A campanha da abolição da escravatura e muitos outros fatos. Então, para começar, gostaríamos que o senhor desse a sua opinião sobre Machado de Assis, jornalista. Ele que, com tanto brilho, colaborou em jornais e revistas como Cronista e com seus folhetins, como ele se portava como jornalista político. Alguns dizem que ele era apático, digamos assim, no relato dos acontecimentos. Ele se limitava a registrar o que estava acontecendo, sem ser um jornalista opinativo. Qual é a sua opinião a respeito? Em parte você tem razão, Maria, pelo seguinte, porque o Machado conviveu numa época de muita agitação política no Brasil, mas o próprio instinto dele determinava que ele não tomasse partido. Então, ele foi um colaborador assíduo dos principais jornais que circulavam então no Rio de Janeiro, mas ele não tomava partido nem de um nem de outro. Eu me recordo bem, por exemplo, o problema da monarquia e da república. O Machado era presidente de uma academia onde havia monarquistas e republicanos. Monarquistas, por exemplo, como Domício da Gama, como Joaquim Nabuco, republicanos como Medeiros de Albuquerque, Olavo Bilac, José Bonifácio e Rui Barbosa. Então, ele, numa conduta muito sensata, ele evitava tomar partido. Inclusive porque, no próprio discurso de inauguração da academia, no dia 20 de julho de 1897, Joaquim Nabuco recomendou que os acadêmicos discordassem na concordância, porque havia de tudo na academia e então eles tinham que conviver com adversários. E o Machado foi o grande homem que conseguiu harmonizar essas diversas tendências. Dizem que o Lúcio Mendonça foi o verdadeiro fundador da academia. E realmente o Lúcio teve um papel muito importante na regimentação de acadêmicos, mas o Machado foi, com a sua presença de prestígio, foi o homem que conseguiu levar a academia bem durante aqueles 10 primeiros anos,
de 1897 até 1908, quando ele morreu. Porque foi exatamente graças a esse seu instinto de habilidade, de jeitinho, que ele harmonizava todas aquelas tendências reinantes no plenário da academia. E então, entre a República e a monarquia, ele foi muito importante. Porque eu me recordo perfeitamente, por exemplo, que ele era abolicionista, ele era favorável à abolição da escravatura, inclusive porque ele era um homem mestiço. Então ele tinha todos os motivos para ser contra a escravatura. E me recordo que um grande texto do Machado, que a gente relembra com muita saudade, é um texto publicado no dia 13 de maio de 1888. Poxa, no próprio dia? No próprio dia da abolição. Quando ele retrata a multidão que se reuniu ali na Rua do Ouvidor, em volta daqueles edifícios, para aclamar os abolicionistas. E o Joaquim Nabuco apareceu na sacada de uma loja e disse, muito emocionado, quase chorando, disse, está abolida a escravidão no Brasil. E Machado reproduz tudo isso num dos textos de uma das suas crônicas maravilhosas. Pois é, uma coisa que eu gostaria de saber, ele como jornalista manteve aquele apuro de linguagem e de estilo das outras suas manifestações literárias? A sua biógrafa, tão exímia biógrafa, Lúcia Miguel Pereira, diz que a disciplina e o exercício do jornalismo ajudou Machado a tornar seu estilo e seu texto mais, digamos assim, enxuto, livre daqueles adjetivos borbulhantes tão comum aos escritores da sua época. Ele era, como jornalista, um purista da língua também? Sim, o Machado, no fundo, era um grande purista, porque ele escrevia tão bem, com aquele estilo tão fluente, tão rebuscado, que ele se evitava tomar partido por A ou por B. Porque nas crônicas dele, se você ler todas elas, você nota a preocupação dele de ser agradável, de jamais ferir susceptibilidades ou vaidades. E então, Machado foi realmente um exemplo de cronista, além de ter sido um grande teatrólogo, um grande contista, um grande romancista. Ele foi, sobretudo, um grande tradutor e foi um grande cronista. Coisa curiosa, viu, Maria, me chama a atenção, como é que um homem como Machado, de uma infância tão humilde, tão pobre, gago, mestiço e epilético, sem dinheiro para comprar um par de sapato, sem dinheiro para pagar os estudos. Como é que um homem com tantas coisas adversas na vida, tantas coisas negativas, né? Conseguiu ser ao mesmo tempo um grande jornalista, tradutor, teatrólogo, cronista e contista, mas sobretudo um grande romancista e o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Realmente é um dos mistérios que só mesmo a força de vontade desse pequeno grande homem pode explicar, não é verdade? Agora, como ele entrou para o jornalismo? Teria sido influência dos seus amigos como Paula Brito e tudo, e seu trabalho como tipógrafo e também na imprensa nacional? Diz, inclusive, que por que é que Machado escreveu tanto? Escreveu 9 romances, vários livros. Diz, inclusive, que ele era um bom tipógrafo. Então, ele tinha facilidade de compor as linhas dos livros, letra por letra, depois imprensava página por página, e assim ele escreveu muitos livros. Mas não era só por isso, não. É porque ele era realmente um grande escritor. E a gente sempre chama atenção isso, o fato de Machado ter escrito tanto no momento em que não havia máquina datilográfica, não havia computador, não havia nada, e aqueles doidos escreviam tantos livros. É mesmo, né? Era na base da caneta... Da munheca. Da munheca. Em que jornais ele trabalha? Ele começou a trabalhar no Diário do Rio de Janeiro, né? Que, aliás, era de um cunhado dele, de um grande amigo dele, que o influenciou muito a trabalhar nesse jornal. Ele começou lá como simples repórter, muito humilde. E de lá, então, ele foi se projetando com o seu próprio valor, e a tal ponto que o jornal foi sempre aumentando os seus salários e ele foi sempre progredindo na profissão. Agora, costumam dizer que o jornalismo é o túmulo do escritor.
Havia algum conflito entre o jornalista Machado de Assis e o escritor Machado de Assis? O jornalista é o homem que se atém ao dia a dia, dos fatos, dos acontecimentos. Sobretudo, o jornalista é o repórter policial, é o homem que acompanha a polícia nas suas prisões, etc. E então, o Machado não tinha tempo de fazer esse tipo de trabalho. Ele se reservava mais a sua mesa, a sua escrivaninha, da qual nós temos aqui tantas relíquias maravilhosas nesse espaço Machado de Assis. Pois bem, ele sentava com o piscinete e escrevia à mão aqueles seus textos maravilhosos e aqueles seus romances nos quais ele tem um enredo, um começo, meio e fim, como é o caso do Bentinho com a Capitu. Enfim, ele criava argumentos na cabeça e transportava para o livro com a maior facilidade. Pois é, e ele conseguia transpor para os seus romances também acontecimentos, a vivência política da época. Porque, por exemplo, em Esaú e Jacó, ele faz um irmão ser monarquista e outro ser republicano, não é verdade? Olha, Maria, por exemplo, esse monstro deixou um equívoco e um mistério que até hoje está em dúvida. É que se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Essa é a grande pergunta. Ele fez de propósito isso. Sabe por quê? Eu vou deixar essa dúvida porque vão me discutir a vida toda. Você sabe que recentemente eu estava em Nova York e fui assistir um júri simulado sobre Machado de Assis. O juiz, o promotor, o advogado e os jurados foram julgar se a Capitu tinha ou não tinha traído o Bentinho. E no final absolveram. Em Nova York. Você veja só. Repercussão do romance de Machado. De Machado. É aí um daqueles outros mistérios de como este menino aqui do Morro do Livramento vai parar em Nova York com sua obra discutida. Não é verdade? Isso é impressionante. O senhor falou que ele era abolicionista, mas muitos dizem que ele se omitiu completamente, como aquele seu inimigo, como é que ele chamava? Emérito dos Santos, que vociferava dizendo que ele ignorava as lutas abolicionistas, etc. Mas o Astrogildo Pereira, que é aquele menino emblemático, que segurou a mão. Foi beijá-lo, ele morrendo. Ele agonizante esteve ali e tudo mais. Ele diz uma coisa muito interessante, que Machado não se omitia de jeito nenhum, só que seu estilo de combater os acontecimentos e tudo mais, aí dramáticos daquela época, era muito pessoal, porque, aspas, ele tratava as coisas públicas com humorismo, que era o seu método, a ironia, a sua arma, a sátira, a sua forma de crítica política social. Então, era realmente uma maneira inédita para a época, né, de se tomar partido. No fundo, ele até que chegava a ter certa inveja, por exemplo, como do Zé do Patrocínio, que era um acadêmico negro, mas que tinha uma ferocidade terrível. Tanto que o Patrocínio, que era inicialmente republicano, teve que se vender ao fascínio da princesa Isabel, que foi quem assinou a abolição da escravatura. O Patrocínio ficou grato à princesa Isabel, como o Machado também, em duas crônicas, glorifica a princesa Isabel como uma mulher que teve a coragem de assinar a abolição da escravatura. Ele era um descendente de avô, o bisavô tinha sido escravo, a avó tinha sido escrava, o pai tinha sido pintor de paredes, aqui no Morro do Livramento, como você acabou de dizer, mas ele também respeitava muito as coisas da monarquia, que não foi tão ruim assim para o Brasil como se analisa hoje. Pelo contrário, Dom Pedro II foi um senhor imperador, um homem que serenamente conviveu com aqueles gabinetes parlamentaristas, que se renovavam com muita rapidez, mas que soube conduzir o país durante 49 anos com uma serenidade, com uma superioridade espantosas até hoje. E o Machado reconhecia isso. Ele tem poemas para Machado de Assis, como tem também para Marquês de Pombal, né? É isso mesmo.
figura muito interessante. Como é que ele, como jornalista, lidava com o poder? Porque ele foi setorista do Senado durante muitos anos também, né? Ele foi linotipista da imprensa nacional, ele foi um servidor de certo destaque no Ministério da Aviação, no Ministério da Agricultura, foi um servidor público muito dedicado, então ele não podia ter lampejos assim de independência no seu escrever quando ele trabalhava para o governo. Então ele conseguia harmonizar tudo isso numa vida realmente maravilhosa. E quanto à República, como ele enfrentou essa passagem tão decisiva na história do Brasil? Porque consta que ele deixou de escrever durante 2 anos depois disso, não sei se é verdade. O Machado conviveu com uma das épocas de mais turbulência na política brasileira. A República recém-instaurada enfrentou nos seus primeiros dias dificuldades muito grandes. O Marechal Deodoro, depois o Marechal Floriano, que perseguiu muitos adversários, desterrou muitos lá para a Amazônia. Depois o governo do Prudente Moraes, que enfrentou a revolta da Armada com Custódio de Melo. Enfim, com a Guerra dos Canudos, no qual o Euclides se glorificou com os sertões. Pois bem, tudo isso foi uma época, da época do Machado. Os últimos anos de vida dele, 1906, 1907, 1908, foram compartilhados com essa agitação terrível. Ele reporta muito bem, numa das suas crônicas, por exemplo, quando o Prudente Moraes foi aqui na Estação Central do Brasil receber de volta o general Machado Bittencourt, que tinha ido liderar as tropas do Exército para combater Canudos. Estava de volta ao Rio e o Prudente Moraes foi a chegada deles. Pois bem, um fanático lá presente atirou para matar o Prudente Moraes e matou o Marechal Machado Bittencourt, que morreu na hora. Que coisa dramática. Era um tempo de muita paixão política. Muita paixão. Agora, ele não era um panfletário, nem um ativista, era uma pessoa tranquila. Ele anestesiava toda essa agitação em textos suaves, mas nos quais ele transborda o seu sarcasmo, a sua ironia. Como diz o Astrogildo, exatamente. Agora, sabe-se se alguma vez Machado de Assis utilizou o seu espaço jornalístico para revidar críticas ou para atacar algum inimigo, que ele tinha inimigos, ou então para privilegiar assuntos do seu interesse? Jamais, jamais. Ele teve, inclusive, adversários ferrenhos, teve críticos muito rigorosos, mas ele jamais utilizou o seu espaço, que era um espaço cativo que ele tinha naquele jornal, para responder a essas pessoas. O próprio Eça de Queiroz, por exemplo, com o qual ele foi muito violento nas críticas a alguns romances do Eça, o Eça depois respondeu ao Machado e o Machado não trepidou em cima dele nas respostas às críticas do Eça. Eles não se davam, eram 2 grandes romancistas, um lá em Portugal e outro aqui no Brasil, mas apesar disso, mantiveram um clima de muito respeito recíproco. Pois é, porque isso acontece muito, né, na imprensa. Sobretudo no meio intelectual, né? No meio intelectual. Como era ele no Senado? O senhor que conhece tão bem essa vivência, durante quantos anos acadêmicos o senhor transitou por essa área de jornalismo político? Sobretudo quando a Câmara e o Senado funcionavam aqui no Rio de Janeiro. Nós assistimos à época áurea da democracia brasileira entre 1950 e 1960, quando a Câmara e o Senado foram transferidos para Brasília. Eu assisti, naquela ocasião, a época deslumbrante daqueles debates históricos, Vieira de Mello, Carlos Lacerda, Adalto Cardoso, Aleomar Balheiro, os 2 Mangabeiras, Otávio e João, Prado Kelly, enfim, eram verdadeiros artistas da tribuna, fazendo discursos historicamente perfeitos. Pois bem, o Machado conviveu com essa época, conviveu com o tempo do Rui, no Senado, e transcreveu isso em textos maravilhosos sobre essa atuação parlamentar. Recordo bem, por exemplo, ele no fundo tinha uma admiração muito grande pelo Pinheiro Machado, achava o Pinheiro Machado um senhor líder gaúcho,
aquele temperamento belicoso do Pinheiro Machado, mas ele respeitava nos seus textos. Jamais se voltou contra Pinheiro Machado. Isso era uma coisa muito do temperamento e da dignidade dele, não é verdade? Eu gostaria de falar sobre o ensaio dele, O Instinto da Nacionalidade, que foi algo muito importante, não é verdade? E citadas pelo nosso acadêmico, senador Marco Maciel, quando ele faz um discurso no Senado, instituindo o ano de 2008 como o ano Machado de Assis, ele cita palavras do patrono desta casa, que são justamente desse ensaio, o Instituto da Nacionalidade. O que se deve exigir de um escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o tornem homem de seu tempo e país, ainda quando se trate de assuntos remotos e no espaço. Quer dizer, isso demonstra o caráter e a personalidade límpida de Machado de Assis, não é verdade? É verdade. Quanto a este ano de Machado de Assis? Olha, essas homenagens acham, inclusive, que estão se extrapolando, estão sendo demais. Não são demais, não. Pela primeira vez, um escritor é homenageado tão justamente como tem sido Machado nesses meses todos do ano de 2008. Agora, acontece uma coisa muito curiosa que eu vou relembrar aqui rapidamente para você. Quando eu era estudante lá no Ateneu Norte Rio Grandense, em Natal, meu professor de português, chamado Edgar Barbosa, um belo dia me chamou, me disse: jovem, eu sei que você tem aspirações de ser um jornalista, político e um escritor, mas eu quero desde já lhe dar um conselho. Leia e releia Machado de Assis. Eu então fui para a biblioteca lá da cidade e lá, através de um inteligente sistema de rodízio, eu tomava emprestado um livro, devolvia no período de uma semana, pegava outro e assim por diante. Nesse sistema de rodízio, eu li e reli todos os livros do Machado de Assis que existiam então lá nessa biblioteca. A Mão e a Luva, Ressurreição, Memórias Póstumas de Brás Cuba, Quincas Borba, Dom Casmurro, Memorial de Aires, Esaú e Jacó. Pois bem, eu então cumpri aquele conselho que aquele professor me dava, porque o estilo de Machado me foi muito importante na vida de escritor e na vida de jornalista. Eu tento, ao longe, imitar aquele estilo maravilhoso do Machado, mas não consigo, porque ele foi superior ao normal dos escritores. Ele tinha um estilo todo próprio, de escrever bem, de escrever claro, de escrever tipicamente machadiano. Quem eram os grandes políticos da época em que Machado de Assis foi um repórter parlamentar, um setorista do Senado? Olha, teve grandes nomes, como eu já disse, o Pinheiro Machado, o Simonsen em São Paulo, o JJ Seabra na Bahia, quem mais, meu Deus? O Rui Barbosa. Rui Barbosa na Bahia, no Senado, os escritores gaúchos todos daquela época, enfim, ele conviveu com toda essa gente e transitou com muita independência diante deles todos. Nunca tomou partido de um nem de outro, sempre uma linha mestra, uma linha serena de comportamento maravilhoso. Pois é, porque entre os políticos, os empenhados, os ativistas da academia, ele era amigo íntimo de Joaquim Nabuco, né? Era o grande amigo dele também. Foi o secretário-geral da diretoria dele aqui. Pois é, e ele não se juntou às lutas realmente dirigidas do Joaquim Nabuco, né? Que era um monarquista ferrenho, né? E que conviveu aqui com republicanos muito maliciosos. O que o senhor poderia destacar dentro do estilo jornalístico de Machado de Assis? Assim como sobretudo a serenidade e a arte de escrever bem.
a serenidade, o bom gosto, o estilo clássico dos textos dele, enfim, tudo se harmonizava naquela pessoa esplêndida de caráter, de compostura e de decência. Ele deixou seguidores? Não, infelizmente não. Era... Houve grandes escritores como Euclides da Cunha, como Olavo Bilac, como Raimundo Correia, escritores que se perpetuaram aqui na academia como grandes acadêmicos, nossos antecessores, mas nenhum conseguiu suplantar o Machado de Assis. Ele foi o único, primeiro e único. Né? E que grande lição ele deixaria para os jornalistas hoje? Ele deixaria uma lição de serenidade e de decência, e de compostura, e de neutralidade. E ele conviveu numa época de turbulências políticas, mas nunca tomou partido, porque ele tinha amigos em todos os lados. Então, ele preferia estar no centro. No centro. Quer dizer, alguns ele elogiava, digamos assim, outros ele ironizava, né? Com humor. Com humor, mas sem ser cáustico, né? Pelo contrário, tanto que na morte dele, o enterro dele foi uma consagração. O ataúde saiu aqui da Biblioteca Nacional, o Rui Barbosa... Saiu da biblioteca? Pronunciou aquele famoso discurso do Adeus a Machado de Assis, que é uma página antológica hoje na literatura brasileira. De quem? O Rui Barbosa. Ah, do Rui Barbosa. O Rui se despediu dele, despediu-se do amigo, do mestre, do que foi sempre sereno, do grande poeta, do grande escritor, enfim. A página do Rui nesse enterro é uma das páginas inesquecíveis na literatura brasileira. Isso é muito bonito, porque, afinal de contas, o Rui Barbosa não era amigo íntimo. Não era, né? mas foi eleito na sucessão do Machado como presidente da casa. Como presidente. E foi 10 anos também, de 1908 a 1918. Inclusive, esteve rompido com a academia, porque ele votou num candidato dele chamado Arthur Pinto da Rocha, que ele queria que se elegesse para a academia, e ele estava lá em Salvador quando mandou um telegrama dando o voto dele para o Arthur Pinto da Rocha. No que ele assinou o telegrama, ele revelou o voto. E aí a academia sustentava que o voto era secreto, que não podia computar o voto do Rui. Ele se ofendeu com isso e rompeu com a academia. Meu Deus, ficou 10 ele que estava errado. Ficou 10 anos sem vir à academia. Meu Deus. Substituído pelo Medeiros Albuquerque, que era o secretário-geral, que substituía o presidente. Pois bem, só voltou aqui em 1919 por uma homenagem ao Castro Alves, o poeta baiano da terra dele. Foi aí que ele se rearticulou e voltou a frequentar a academia e morreu em 1923. Qual foi mesmo o acadêmico que publicou no dia seguinte, se não me engano, da morte de Machado de Assis, um artigo contando o velório e contando a história do menino, que depois se descobriu que era... O Astrogildo Pereira. Deve ter sido o Rodrigo Otávio, por aí assim, que era o grande amigo do Rui. Era um dos grandes amigos. E que presenciou o velório final dele, a morte dele e o enterro dele. Sim. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, como sempre, perfeita, exemplar, e deixar o tempo que nos resta para suas considerações finais sobre Machado de Assis, jornalista político. Olha, eu teria a petulância ousada de dar aquele mesmo conselho que eu recebi e com o qual comecei essa minha entrevista a você. Conselho que me foi dado pelo meu professor de português, Edgar Barbosa, lá no Ateneu Norte Rio Grandense. Todos os candidatos a escritores e a jornalistas, por favor, leiam e releiam Machado de Assis. Uma perguntinha. O senhor disse que ele não utilizava o seu espaço em jornal para seus assuntos pessoais, digamos assim. Ele continuou jornalista depois de presidente da academia? Sim, continuou. Ele teve mais 10 anos como escritor, já com textos já publicados anteriormente. Mas ele foi, sobretudo, um jornalista diário, de crônicas diárias. Eu nunca vi tanta capacidade, tanto talento para encontrar assuntos todos os dias. É mesmo. Isso é um sintoma de talento. Mas ele, nesse espaço,
nunca fez campanha por nenhum candidato, Jamais, não, jamais, né? Que, jamais. aliás, ele não se metia nisso, Não, né? não. Aliás, ele deu um paradigma e um exemplo para todos os presidentes da academia desde então. Não tomem partidos, presidam as eleições como juízes, como magistrados. Não tomem partido sobre A ou B. Foi o caso do Machado de Assis. Muito obrigada mais uma vez, acadêmico Murilo Melo Filho, um jornalista e sempre jornalista. Muito obrigado.